Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhosas do sétimo ano. Hoje nós contamos com a ajuda da nossa querida Késia, olha ela aqui no cantinho. Késia, nossa intérprete de Libras, nos ajuda junto com toda a equipe de intérprete de Libras para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, né? Então, assim, para mim é complicado, porque a posição aqui no estúdio, eu fico aqui me concentrando para a aula, mas ao mesmo tempo tentando aprender os gestos, né, com a Késia. Mas depois eu vou pegar umas aulinhas com ela, para aprender a dizer meu nome. Então, nesse sentido, gente, nós vamos para mais uma aula, né, do Educa Recife e espero que estejam todos e todas muito bem. A gente vai dar continuidade à temática que a gente vem trabalhando, né? A gente começou na aula passada trabalhando sobre as reformas religiosas, né, que começaram a partir do ano de 1517 lá na Alemanha com o monge Martim Lutero. E para nos ajudar na nossa aula de hoje, nós contamos com a ajuda dela, a maravilhosa professora Vanessa. E aí, professora? E aí, professor Luciano? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula aí com essa turminha massa, que é a turminha do sétimo ano, não é isso mesmo? Bom, já dei meu bom dia aqui no chat, já dei meu alô, estou aguardando a participação de vocês, certo? E se você ainda não sabe como interagir aqui ao vivo com a gente, é, vai aparecer agora num toque de mágica, os QR Codes para você direcionar a Aí, câmera. Olha aí, apareceu tá já vendo? aí, ó, no cantinho. Juninho é esperto É demais. meu xará, meu xará. Xará do professor Luciano. Juninho também. Então, você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo com a gente. A gente adora, né? Receber comentários Exatamente. sobre a aula, alguma questão, que vocês tirem dúvidas. Então, vamos embora, vem com a gente para que a gente possa aprender, porque vocês trazem um pouquinho para a gente e a gente deixa um pouquinho também para vocês. É essa troca, não é mesmo, professor Luciano, que é Exatamente, importante? exatamente, exatamente. E lembrando também, né, professora, finalizando Isso, essa aula, ela vai para o canal do YouTube do isso. Educa Recife e a professora esqueceu um pequeno detalhezinho que para muita gente pode ser muito importante. Acessando a aula pelo aplicativo, a sua Isso. internet é financiada. Olha, não vai pagar Não nada, vai. professora, do pacote de dados lá, vai acessar as nossas aulas. Então, só não acessa as aulas, só não assiste quem ainda está aí se abestalhando, né? Quem não quer realmente. Mas vocês têm várias formas de assistir. Vamos para a aula, né? Vamos começar revisando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a divisão entre cristãos católicos e protestantes, um movimento, né, que ficou conhecido como Reforma Protestante. Começou na Alemanha, lá a partir, né, do momento, na verdade existiam precursores, mas a partir do momento em que o monge agostiniano Martinho Lutero, ele fixou as 95 teses sobre a venda de indulgências. Indulgências era o que? O perdão dos pecados, né? Então, ele fixou as 95 teses sobre a venda de indulgência, aí ele começou a ser ali, ó, questionado e até perseguido pela Igreja Católica Romana, e esse processo todo levou ao desenvolvimento do que a gente conhece hoje como os cristãos protestantes, né? Então, a gente viu também, ó, falamos sobre a situação da Alemanha antes do início da Reforma. A Alemanha era, antes da Reforma Luterana, né, a Reforma Protestante, ela era um país majoritariamente católico romano, e nesse sentido, o que é que vai acontecer? Vão começar a surgir alguns pensadores, né, que vão começar a questionar as práticas utilizadas pela Igreja Romana naquele período. A gente tinha a questão da venda das indulgências, né? E tinha a questão, por exemplo, da venda de cargos do clero, da simonia, que era a venda de relíquias sagradas.
E o pessoal começou a questionar isso daí, começou a ficar meio revoltado com essas práticas, né? O que era a indulgência? A indulgência era o perdão dos pecados. Então, nesse sentido, né, a igreja começou a emitir certidões, né, de pecados perdoados, né, e quem colocava o nome, assinava ali aquelas certidões, fazia uma oferta, ganhava, né, o perdão dos pecados pela igreja. E isso é o que vai revoltar alguns desses pensadores da época, né, até mesmo muitos deles, né, eram líderes, inclusive religiosos. O próprio Martinho Lutero era um monge da ordem de Santo Agostinho, ou seja, um monge agostiniano. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que eles começaram a se revoltar porque a igreja passou a cobrar por uma coisa que ela oferecia de graça, certo? E pela qual e para a qual a igreja, né, não tinha nenhuma autoridade para cobrar, porque ao longo da história do cristianismo, né, não existia nenhum texto, certo, contido ali nos evangelhos, né, onde o Jesus Cristo, né, ele autorizava a igreja a cobrar para perdoar os pecados, né, dos fiéis, ok? Então A veja, salvação era exatamente, praticada em vida e pela fé, e né? pela fé, Não por uma exatamente. troca de dinheiro. Então, isso. Então aqui, ó, os antecedentes e causas, né, como a gente já colocou, a chamada corrupção do clero e afastamento de seus membros, né, das concepções originais do cristianismo aí, ó, humildade, fraternidade, caridade. A questão que foi a mais cara, né, aí para os reformadores, que era a questão da venda das indulgências e a venda de relíquias sagradas e de cargos no clero. Inclusive, alguns desses reformadores diziam, né, que o pessoal estava vendendo tanto pedaço, por exemplo, da cruz de Cristo, que se fossem juntar todos, dava para fazer um caminho que ligava Roma a grandes cidades ali no resto da Europa, né? Então, para vocês verem, né, aí como é que esse pessoal se aproveitava naquele momento da fé, né, daquelas pessoas naquela situação e naquelas localidades. Então, a gente vai tentar hoje conhecer aqui alguns precursores da Reforma Protestante e as ideias defendidas, né, por Martim Lutero e alguns outros reformadores. Vamos começar aqui apresentando, ó, o John Wycliffe na Inglaterra, né, e o Jan Hus, né, da Tchecoslováquia. Esses camaradas aqui, eles foram alguns dos primeiros pensadores, né, ou líderes religiosos ali a ficarem revoltados, né, com essa questão, né, da corrupção, digamos assim, do clero, né? Então eles começam a falar contra aquelas práticas, né, que estavam sendo, na ótica deles, né, equivocadas, e vão ser perseguidos, certo? Eles serão perseguidos, certo, pela igreja, né, porque em teoria eles passam a ser considerados hereges. O que é um herege? Camarada que está pregando aquilo que é diferente do que a igreja ensina. A igreja, ela ensina, está durante o tempo, né, durante os anos, ensinando a mensagem, né, dos evangelhos, né, a mensagem de salvação. E toda vez que isso é feito, né, diz que a igreja ela está divulgando ali a ortodoxia cristã, certo? Ortodoxos, né? Doxos seria alguma coisa próxima, né, do teoria, né, da teoria, né? E orto Conceito, seria não? isso, o conceito, né? E Conceito. orto seria correto, né? Então a ortodoxia é o ensino de conceitos ou temas, né? Ou dogmas corretos. Então quem, certo, está fora da ortodoxia, né, ensinada ali pela igreja ou pregada pela igreja, é considerado um herege, certo? Ou seja, é um camarada que na ótica da igreja está pervertendo os dogmas da fé, certo? Então, esses camaradas terminam sendo, né, colocados aí como hereges, né? Aí aparece aí, ó, a figura do monge agostiniano Martinho Lutero. Eu estava até pesquisando, eu não sabia, inclusive, professor, que o bicho era bem alto, já é mais de 2 É, metros de altura. O bicho é fortão assim, faltou. mais alto. Era um camarada assim, né? Bem alto mesmo, né? Inclusive, né?
em alguns locais ele era comparado, né, a um ganso, né, porque o ganso é uma ave, né, grande, né. Então, era um monge agostiniano, ou seja, seguia ali a teologia, né, e as ideias do Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, né, que foi um dos principais teólogos e teóricos e filósofos também da Idade Média, né. Então, Lutero ele começa a criticar aí, ó, os costumes clericais, né, questão do luxo, né, enquanto a população vivia ali numa situação não tão legal, né, situação de pobreza, né, muitos bispos, inclusive o próprio Papa, né, eles viviam ostentando ali riqueza, né, e mais na frente ele começa a criticar também essa questão da corrupção, né, a venda de cargos, né, da igreja, a venda dos objetos sagrados, mas o que vai mais inquietar Lutero é exatamente a questão das indulgências. Então, aquilo que eu falei, o perdão dos pecados, que era oferecido de forma gratuita, ele passa a ser cobrado, né? Então, a igreja ela vai começar a vender ali, né, a salvação, e nesse sentido, em 1517, 31 de outubro de 1517, né, que é a data da Reforma Protestante, ele divulga as 95 teses contrárias aos atos ou dogmas da igreja. Faz isso onde? Ele pega tudo aquilo ali, escreve, fixa nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era, ao mesmo tempo, professor de teologia e sacerdote, certo? Então, nesse sentido, quando ele faz isso, aí tudo começa. Aqui uma imagem, né, que representa, né, Lutero fixando ali as teses, né, na porta da catedral. E aqui, ó, uma cópia, certo? Com um documento, né, que tinha as 95 teses, né, de Lutero, né? Aí a gente trouxe até alguns trechos para a gente entender o que é que estava ali, ó. Na tese 21, ele diz: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Ou seja, o que é que ele está dizendo, né? O Papa ele emite ali um certificado, né, que diz, né, que quem assinar ali, fizer a devida oferta, está salvo, né? Está com seus pecados perdoados. Aí ele diz, não, esse documento, né, que o Papa ele mandou aí não serve de nada, certo? Porque não é isso que garante o perdão dos pecados. E a gente vai explicar por quê daqui a pouco, né? Aí vejam, na tese 32, serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Ou seja, o que era a carta de indulgência? Era um documento, né, redigido ali pelo Papa ou pelo Bispo, que está, inclusive, ali, como eu já disse, né, o camarada ele ia, fazia alguma oferta, assinava o nome dele ali, ou registrava o nome dele, e se dizia que quem tinha o nome registrado ali naquela carta de indulgência estava com os pecados perdoados. E com os pecados perdoados, se viesse a falecer, teria o passaporte direto, né, para o céu, para desfrutar da presença, né, de Jesus, de Deus ali no paraíso, né? E ele diz, ó, o camarada que confiar numa carta de indulgência dessa, em outra palavra, ele está quebrado, né? Ele, se morrer, tá meio frito aí, porque isso aqui não garantia a salvação de ninguém, ok? E nem todos poderiam ser salvos, né? Quem não tiver... Exatamente, né? Exatamente, professor. Então, na tese 43, deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgência. Veja, o que é que ele está dizendo? Ó, ao invés de você assinar seu nome numa carta dessa de indulgência, você pega a oferta que você faria, certo, para assinar seu nome, e você doe para quem precisa. Você doe ali para o pobre, aquele que está passando por privação, né? Então, nesse sentido, né, Lutero, vejam que o texto de Lutero, né, hoje, com o acesso que a gente tem à informação, né, com o conhecimento que a gente tem, pode parecer, né, que algumas dessas teses elas sejam até uma questão, principalmente para quem professa, né, a fé cristã, por exemplo. Isso aí é muito óbvio, você lendo a Bíblia, você vai descobrir isso daí. Só qual é a questão? Naquele momento, quem é que tinha acesso às Escrituras? Somente os sacerdotes da igreja, até porque a Bíblia ela era escrita toda em latim,
certo? E não era todo mundo que dominava o latim. E nisso, inclusive, Lutero ele vai dar uma contribuição muito grande. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Aí Eram vejam. poucos que tinham acesso, né? E provavelmente Exatamente. essa população mais pobre Exatamente. não teria essa salvação. Exatamente, aí ó. Veja, 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências. Mesmo que o comissário, até mesmo o próprio Papa, desse sua alma como garantia pelas mesmas. Veja que Lutero ele estava batendo aí, ó, pesado, né? Ele estava dizendo, ó, o Papa pode dizer, certo? Ele pode jurar pela alma dele que se você assinar o seu nome ali na carta de indulgência, você está salvo. Ele vai estar mentindo, porque ele não pode garantir a salvação do fiel. E por conta disso, Lutero, né, ele vai ser perseguido. Eu vou adiantar, certo? Até porque eu já repeti aqui, eu botei aqui, ó. Então, eu vou adiantar, certo? Porque a gente vai tentar entender agora quais eram os princípios básicos, né, que Lutero defendia. Veja, aí o que é que acontece? Quando Lutero fixa as 95 teses lá, né, na porta da Catedral de Wittenberg, a turma vai pegar aquilo ali, inclusive, né, havia ocorrido a invenção da imprensa de tipos móveis e alguns integrantes da sociedade ali pegaram, né, aquelas teses, né, reproduziram, imprimiram mais cópias e distribuíram. Aí com isso as ideias de Lutero, né, elas se espalharam e veio a reação da igreja. Começa a ser perseguido, ele vai ser declarado herege, vai ser excomungado. Veja, o que era a excomunhão? Quando você está certinho ali na igreja, certo? A igreja entende, né, que você está em comunhão, você está recebendo o sacramento da Eucaristia, né? É porque você está em comunhão com a igreja. Quando você é excomungado, você perde o direito de participar do rito da Eucaristia. Por tabela, considera-se que uma pessoa excomungada ela não tem mais o direito à salvação. Em outras palavras, a igreja, quando excomunga Lutero, está dizendo, isso é um camarada que não está servindo à igreja, está servindo ao diabo. Então ele tem que ir para lá, morar com ele, né? Aí, em outras palavras, né, excomungou o camarada, ele perdeu o direito à salvação. Então, Lutero, né, ele vai defender alguns princípios. Quando ele escreve lá as suas teses, né, ele defende ali uma reforma na igreja. Entenda, Lutero não estava querendo separar, dividir a cristandade naquele momento. Ele estava querendo que a igreja analisasse suas práticas e revisse algumas posturas. Daí a gente falar em reforma. Quando você está na sua casa, né, e a sua casa, o reboco da parede, ele começa a cair. O que é que seu pai ou sua mãe vai fazer? Ou ele mesmo, né, vai pegar, fazer um cimentinho ali, rebocar, tapar ali, ou ele vai contratar um profissional para fazer o conserto, certo? Se você tem a sua bicicleta, aí você está andando com a sua bicicleta, ela furou o pneu, o que é que você vai fazer? Vai levar para o conserto. Então, em outras palavras, é mais ou menos isso que Lutero estava querendo, que a igreja ela consertasse aquelas práticas que para ele eram consideradas, né, nocivas, né, ou iam de encontro ao que se ensinava, né, nos evangelhos. Aí o que é que ele vai defender? Ó? Por exemplo, para Lutero, a salvação da pessoa ela vinha única e exclusivamente mediante a fé em Cristo. Então, nada que você fizesse, né, nenhuma obra que você fizesse, né, não adiantava de nada assim você doar aos pobres, ou você assinar carta de indulgência, ou você fazer alguma coisa ali para ajudar alguém. Não. Segundo Lutero, isso não adianta se você não acreditar, certo, na pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Então, mediante a fé em Cristo, você recebia por meio da graça, né, dele, né, a graça é entendida como um favor ali que você é feito para você, mas que você não merece, né, um favor imerecido. Então você ganhava ali a sua salvação. Ele defendeu, por exemplo, também isso aqui foi muito importante, professor, a tradução, leitura e livre exame da Bíblia. Lutero ele vai traduzir a Bíblia do latim para o vernáculo, que é o vernáculo, a língua oficial do território. No caso de Lutero, para o alemão.
E o que é que ele vai fazer? Existia um princípio luterano que era do lado de cada igreja uma escola. Então, a ideia era alfabetizar a população alemã, inclusive utilizando a Bíblia, né? Traduz a Bíblia para o alemão e coloca o pessoal na escola para aprender a ler utilizando a Bíblia, certo? E nesse sentido, ó, isso foi uma revolução tão grande que 50 anos após a Reforma Protestante, toda a Alemanha estava alfabetizada, ok? A eliminação da questão das imagens, né, de santos, né, Culto, das né? As figuras, né, de santos, né, das imagens e do culto, né? É, do A eliminação do culto a essas figuras, dizendo não adianta você, o culto deve ser dirigido única e exclusivamente a Jesus Cristo, né? Porque segundo ele, por mais que a gente tivesse, né, alguns ditos heróis da fé cristã, essas pessoas, depois de mortas, elas não tinham poder nenhum de garantir a salvação aos fiéis. Então, nesse sentido, né, ele defendia isso daí. Ó. O fim do celibato para os sacerdotes. O que é o celibato? Né? É a proibição que os sacerdotes, né, romanos eles tinham de casar. Certo? Então, para Lutero, o sacerdote podia casar, podia constituir família. E tem uma coisa interessante aqui. Por que é que a igreja romana ela proíbe o casamento? Existem dois argumentos, né? Existe o argumento teológico, que diz o seguinte: existe um texto na Bíblia, né, que diz que lá no céu ninguém vai casar ou se dar em casamento. Nesse sentido, não vai haver necessidade de casamento lá no céu, então os padres e as freiras, né, os bispos, o papa, eles antecipam aqui na terra essa condição de não contrair o casamento. Porém, o que entra mais em questão aí é, na realidade, uma questão de herança. Porque, vejam, o padre, ele mora dentro de um centro paroquial, que é uma casa, né, que pertence à igreja. Se ele casa e leva a sua família para morar ali, depois que ele morrer, como é que vai ficar a questão da divisão dos bens? Né? Vai ser um problema, né? Vai ser um problema a questão da partilha, né, daquelas terras, né? Então, para impedir isso daí, também existe esse argumento de que o celibato ele poupa a igreja, né, desse problema, né, de herança, né? Então, Lutero ele vai defender aí também, né, o não seguimento da autoridade papal e vai fazer, ó, uma limpa aí na questão dos sacramentos, né? Porque os sacramentos são ordenações, né, que a igreja ela concede, então o que ela institui. Nesse sentido, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana existem 7 sacramentos, né? Vão lembrar aí da época da catequese, professor, do catecismo, né, ou da escolinha dominical para quem frequenta já uma igreja evangélica. Então é o seguinte, ó, o batismo, a confissão de pecados ou penitência, a Eucaristia, né, ou a ceia, certo? Aí você tem o casamento, a ordenação sacerdotal, certo? A crisma, né, ou confirmação, e a unção dos enfermos, que agora virou unção dos doentes. Por quê? É a chamada antiga, né, extrema unção. O camarada estava bem dodói ali, aí o que é que acontece? Chama um padre para dar a extrema unção para o cabo. Chegava o padre lá para orar e benzer ele com óleo, ele achava que estava morrendo, a depender da doença. Se fosse uma doença cardíaca, por exemplo, o cara às vezes infartava com medo de morrer, ficava nervoso e infartava. Então, mudou essa ideia daí, né? Aí passa aí para a unção dos doentes, né? Com aquela ideia de que ele vai lá ungir para que o camarada venha melhorar, né? Então, para Lutero, desses 7 ficam valendo aí, ó, valendo, e tem um argumento para isso. Valendo por quê? Porque foram os 2 únicos pelos quais Jesus Cristo ele passou, o batismo e a Eucaristia. Jesus ele é batizado por João Batista e antes de morrer, né, de ser crucificado, ele institui a Eucaristia e dá uma ordenança ali para os cristãos, né, para que eles repitam, né, aquele rito ali, até que ele volte, né, na sua segunda vinda, né? E tudo isso, gente, dentro da perspectiva, né, da crença
cristã. E por fim, a submissão da igreja ao Estado, né? Ou seja, vejam, a gente fala muito hoje na ideia, né, de Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado não religioso, mas ao mesmo tempo um Estado que protege a crença de todas as pessoas. Ele não vai trabalhar discriminando, por exemplo, se um indivíduo ele é de uma religião de matriz africana, se ele é cristão, se ele é hinduísta, se ele é budista, se ele não tem crença nenhuma, ou se ele não acredita em nenhum Deus, né? Então o Estado ele protege todo mundo, certo? Ele não é um Estado que vai adotar uma religião específica. Então, nesse sentido, ele é um Estado laico, ou seja, um Estado não religioso. Diferente do que seria um Estado ateísta, né? O Estado ateísta é um Estado que ele não somente não professa uma religião, mas ele também trabalha com a ideia de não permitir nenhuma religião, certo? Porque essas crenças elas não seriam bem-vindas, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o batismo, né? E a Eucaristia, né? Então, vejam, essas são as ideias de Lutero. A gente vai continuar falando sobre a reforma protestante. Na próxima aula, a gente vai entender como é que a reforma ela se espalhou para o resto da Europa e vai entender a resposta da Igreja Católica Apostólica Romana à reforma luterana, ok? Espero que vocês tenham entendido. Valeu, professora. Valeu, professor Luciano. Aula show. Beijo, meu povo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, Kezinha. Tamo junto aí, ó. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.